Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje, ainda abordando o tema de derivadas, vamos falar sobre a aula mais importante até então aqui dentro do nosso curso, que é a técnica de derivação de funções compostas, a famosa regra da cadeia, tá bom? Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece na tela, a nossa página no Instagram ou o nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom, pessoal, antes da gente começar essa técnica de derivação, vai ser importante que a gente relembre bem a ideia de funções compostas. Então, se você tem alguma dúvida de funções compostas, dê uma olhada no nosso material suporte que a gente fez previamente a este curso, para que você tire todas as suas dúvidas, ok? Vai ser muito importante aqui para nós você identificar na composição de funções quem é a função mais interna, quem é a função mais externa. Por exemplo, vamos trabalhar alguns exemplos aqui, tá bom? Na letra A, 2x mais 3 elevado à quinta potência. Quem é a função mais interna, quem é a função externa? A função interna, pessoal, é a função que a gente faria primeiro. Então, por exemplo, quando eu peço para você jogar x igual a 7, repare que o primeiro cálculo que você faria era 2x mais 3. Só depois que você acha esse resultado que você vai elevar esse resultado à quinta potência. Por isso que nós podemos falar que a interna, a função mais interna é 2x mais 3 e a função mais externa é um resultado elevado à quinta potência. Então, por isso que essa função h de x poderia ser escrita como f composta com a g. Ok? Mais uma vez, no exemplo da letra B, repare que quem você faria primeiro, caso eu pedisse para você jogar x igual a 1, seria o expoente. Então, por isso que a função mais interna é a função quadrática. Só depois você faria 3 elevado a um resultado. A função externa é uma função exponencial do tipo 3 elevado a x. Beleza? Vamos ver mais algumas ilustrações? Na letra C, seno elevado a 7 de um ângulo. Quem você faz primeiro? Repara que primeiro você precisa do resultado do seno. Então a função mais interna é seno do ângulo. Só depois você vai pegar esse valor e elevar à sétima potência. Então a mais interna é o seno de x e a externa seria elevar a 7. Na letra D, uma diferença. Você precisa primeiro do ângulo. X elevado a 7 é a função mais interna. Só depois você calcularia o seno deste ângulo. Então a interna é x a 7 e a externa seria o seno desse resultado. Na letra E, logaritmo de x mais 3, na base 10. Lembrando que quando não aparece a base é porque a base é 10, né? Então, quem é a função mais interna? Quem você faria primeiro? X mais 3. Só depois você calcularia o logaritmo desse resultado na base 10. Ok? A gente pode ter a composição de três funções. Por exemplo, na letra F, olha para P de x, cosseno à sétima de x ao quadrado. Então, quem você faria primeiro? X ao quadrado. Você precisa primeiro achar o ângulo. Então, x ao quadrado é a função mais interna. Depois de achar x ao quadrado, o que você faria? O cosseno deste ângulo. Por isso que cosseno do ângulo é a função externa a x quadrado. E por fim, você pegaria esse resultado e elevaria à sétima potência. Então, a função mais externa que eu tenho é o resultado elevado a 7. Beleza? Então, P de x, repare que nada mais é do que a composição de três funções. Na letra G, a mesma ideia. Repare que você faria primeiro x² menos 5, logo depois você calcularia o log deste valor, para só depois pegar esse resultado e elevar à quinta potência. Mais uma vez, P de x escrita como uma composição de três funções. Na letra H, mesma ideia. Repare que você faria primeiro quem é o ângulo, quem é x ao quadrado,
Depois, calcularia o seno desse ângulo. Por fim, faria 3 elevado a esse resultado. Então, a composição também de 3 funções. Beleza? Muito importante você enxergar quem são as funções internas, quem são as funções externas ao ver uma função, para o uso dessa regra da cadeia agora. Vamos tentar entender ela melhor então. A função dada por f composta com g pode ser calculada sua derivada segundo essa regra. Você vai derivar a externa aplicada na interna. O que significa isso? Você vai derivar a função externa, mas no lugar do x você vai colocar a interna. Isso significa f' de g de x. Deriva a externa aplicada na interna, vezes a derivada da função interna. Ou seja, a gente bate o olho na função, identifica quem é a externa e a interna para usar essa ideia. Vamos ver. Na letra A, quem é a função interna? 2x mais 3. Quem é a função externa? É o resultado que eu achei elevado à quinta potência, ou seja, x a 5. Então vamos lá. Usando o processo, a ideia é deriva a externa. A externa é x a quinta, a derivada de uma função polinomial que nós vimos em aulas passadas. A derivada de x a quinta é 5x4. Só que a regra pede que no lugar do x eu coloque a interna. Então por isso que fica 5, a interna elevada a 4. Continuando a regra da cadeia, vezes a derivada da interna. Olho para a interna, 2x mais 3, uma função polinomial. Eu sei que a derivada dela, por técnica de derivação, é simplesmente 2. Por isso que eu tenho a derivada da função h. Beleza? Na letra B, quem é a interna? x² menos 5x mais 6. Quem é a externa? 3 elevado a esse resultado. Ok, identifiquei as funções internas e externas? Beleza, vou usar a regra da cadeia. Deriva a externa, repare que a derivada da externa é uma derivada de uma exponencial, aulas passadas. Qual a derivada de 3 elevado a x? 3 elevado a x, ln de 3. Só que no lugar do x eu coloco a interna. Então por isso que 3 elevado a interna vezes ln de 3. Continuando a regra da cadeia, vezes a derivada da interna. Se a interna é um polinômio, a derivada de um polinômio é bem simples, 2x menos 5. Ok? Letra C. Seno elevado a 7 de x. Quem é a interna? Seno de x. Quem é a externa? X elevado a 7. Beleza. Deriva a externa, 7x a sexta. No lugar do x eu coloco a interna. Então por isso ficou 7 seno de x elevado à sexta potência, vezes a derivada da interna. A derivada do seno a gente sabe por meio das tabelas trigonométricas que é cosseno de x. Resultado final. Na letra D, a interna é x a 7 e a externa é seno desse resultado. Eu derivo a externa, a derivada do seno é o cosseno de x. No lugar do x eu vou pôr a interna, por isso fica cosseno de x a 7. Vezes a derivada da interna. A derivada da interna é 7x6, derivada de um polinômio. Na letra E, logaritmo de x mais 3. A interna, x mais 3, a externa, logaritmo desse resultado na base 10. Deriva a externa, derivada de logaritmos. Aula passada, 1 sobre x, ln da base. Se x, no lugar do x eu coloco a interna, ficaria 1 sobre x mais 3, ln de 10. Vezes a derivada da interna, que é a derivada de x mais 3, que é 1. Beleza? E se eu tiver 3 funções? Composição de 3 funções. A ideia é a mesma, só que você vai ver que externamente a maior, internamente a ela existem 2 funções.
Por exemplo, olha para a função cosseno à sétima de x². A externa a gente já viu, é elevar a 7, a mais externa, né? Internamente, quem você está elevando à sétima potência? Repara que é cosseno de um resultado, cosseno de x². Então vamos lá. Deriva externa, a mais externa delas, 7x6. No lugar do x, você tem que colocar a interna a ela. Repara que a interna, a mais externa de todas, né, é cosseno de x², né? Então, ficaria 7x à sexta, 7 cosseno de x² elevado à sexta, vezes a derivada da interna dela. A interna dela é cosseno de x². Derivando cosseno de x², a gente remete aos exemplos anteriores. Eu tenho a derivada da composição de duas funções. Então, eu vou derivar cosseno de x². Eu derivo a externa, que é cosseno, aplicada na interna, vezes derivada da interna, né? Então, a derivada do cosseno é menos seno. No lugar do x, eu coloco a interna dele, que é x², vezes a derivada de x², que é 2x. E aí eu só rearranjo ali, faço algumas manipulações algébricas no que é possível ser multiplicado. Um erro muito comum aqui no cálculo é as pessoas multiplicarem números com ângulos. Cuidado, tá? Por exemplo, seno de x², o x² não pode ser multiplicado por 2x, ok? Muito atento a esse tipo de detalhe. E rearranja esse resultado. Então é muito importante que você identifique a externa e a interna ela, né? Para usar essa regra da cadeia quando tem 3 ou mais funções compostas. Vamos ver um novo exemplo para ver se você entendeu melhor. A externa é elevada a 5, a mais externa dela. A pergunta que você deve fazer é: quem está sendo elevado à quinta potência? Né? É o logaritmo de x² menos 5. Né? Isso que é importante. Então, ao derivar a externa, você tem 5x². Mas quem está sendo elevado à quinta potência? É o logaritmo de x² menos 5. Então, a derivada, né, a interna é logaritmo de x² menos 5. Por isso que no lugar do x, eu coloco logaritmo de x² menos 5. Vezes a derivada dessa interna. Dessa interna, logaritmo de x² menos 5. Derivada do log. 1 sobre x² menos 5, ln da base. Vezes a derivada dessa interna, da mais interna, né, que é x² menos 5, que é 2x. Simplesmente rearranjo para tentar simplificar o máximo possível. Beleza? A mais externa, x à quinta, depois log de x e depois x² menos 5. Vai derivando uma a uma. Por isso que o processo chama reação em cadeia, uma regra da cadeia. Certo? Por fim, 3 elevado a seno de x². Mais uma vez, quem é a função mais externa? 3 elevado a x. Depois seno de x e depois x². Porém, repara que internamente a 3ax, né, é 3 elevado a qual resultado? A interna de 3ax é seno de x². Ok? Então vamos lá. Deriva externa. A derivada de 3 elevado a x é 3 elevado a x ln de 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar a interna dela. No caso, seno de x². Vezes a derivada dessa interna. Derivada de seno de x² são os primeiros exercícios que nós fizemos. Derivada do seno, que é cosseno, aplicada na interna, que é x², vezes a derivada dessa última interna, que é 2x. Ok? Não dá para simplificar nada, a gente pode deixar assim. Bom, pessoal, um processo um tanto quanto trabalhoso, difícil de entender num primeiro momento, mas com bastante dedicação,
bastante estudo, bastante exercício, você consegue fixar bem essa ideia, tá bom? Olhe para quem é interna, olhe para quem é externa, para usar bem a técnica de derivação de funções compostas. Derivada da externa aplicada na sua interna, vezes a derivada da interna, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!